TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 29 de abril. E nesta edição, Turp não está em condições de operar com qualidade em Petrópolis, diz CPTrans. A audiência cobra solução para a subestação do Alcides Carneiro em Petrópolis. O governo do estado divulga esta semana 2.700 oportunidades de trabalho. E o diálogo com o objetivo de destacar o espetáculo Viva a Vida é uma Festa em Concert. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nesta quarta-feira, já estamos no meio de mais uma semana e, é claro, também nesses últimos dias do mês de abril. Olha só, gente, nós começamos a nossa edição de hoje já com o Correio Político. E olha só, gente, Petrópolis dá um passo importante no fortalecimento das políticas de inclusão com a sanção da Lei nº 9.239, de autoria da vereadora Gilda Beatriz. A nova legislação assegura o direito de pessoas com deficiência, transtornos mentais ou condições de saúde específicas de ingressarem e permanecerem acompanhadas por cães de assistência em locais públicos, privados de uso coletivo e também nos meios de transporte do município de Petrópolis. A nova lei garante que essas pessoas possam circular acompanhadas de seus cães de assistência em todos os meios de transporte e também em locais públicos ou privados de uso coletivo em todo o município de Petrópolis. O objetivo é promover mais autonomia, qualidade de vida e inclusão social para quem depende desse suporte no dia a dia. O texto define como cão de assistência aquele devidamente treinado para auxiliar na superação de barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência ou condições de saúde específica. A legislação também reconhece oficialmente o trabalho desses animais, como uma forma de tecnologia assistiva. Entre as categorias previstas estão o cão-guia, destinado a pessoa com deficiência visual, o cão-ouvinte para pessoas com deficiência auditiva, o cão de assistência psiquiátrica voltado a transtornos mentais, o cão de mobilidade para deficiência física, o cão de apoio à pessoa com transtorno do espectro autista e o cão de alerta médico, capaz de identificar alterações no organismo e prevenir crises. Para garantir a segurança e a organização, a lei estabelece critérios para o exercício desse direito, como apresentação de laudo médico que comprova a necessidade do cão, certificação de treinamento por entidade especializada, identificação do animal e carteira de vacinação atualizada. Também ficam definidos limites, como a proibição de ingresso de animais com sinais de agressividade, doenças transmissíveis ou falta de higiene, além de restrições em ambientes que exijam controle sanitário rigoroso ou que apresentem risco à saúde pública. Outro ponto importante é a previsão de penalidades em caso de discriminação. Impedir ou dificultar a entrada de pessoas acompanhadas de cães de assistência passa a ser considerada infração, sujeita à aplicação de multa que poderá ser revertida ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. E além desse tópico, Petrópolis também avança na promoção da inclusão e da dignidade das pessoas com deficiência com a atualização da Lei nº 6.337, de 26 de outubro de 2006, ou seja, uma lei de quase 20 anos de idade, por meio de uma nova legislação de autoria do vereador Júnior Paixão. A medida nova moderniza conceitos, amplia o acesso à gratuidade no transporte público e também adequa a norma municipal às diretrizes nacionais e internacionais de inclusão. A nova lei substitui termos ultrapassados, como portadores de necessidades especiais, por pessoa com deficiência, ou PCD, alinhando a legislação municipal à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU e também à Lei Brasileira de Inclusão. Além da atualização terminológica, a legislação amplia e detalha os critérios para a concessão da gratuidade, incluindo diferentes tipos de deficiência física, visual e intelectual, bem como condições específicas como fibromialgia, hemofilia e pessoas em tratamento contínuo que não pode ser interrompido sem riscos à saúde. Outra mudança está na regulamentação da carteira de identificação da pessoa com deficiência, que passa a ter validade vinculada ao período de tratamento ou prazo máximo de 1 ano, com a possibilidade de renovação.
Para casos irreversíveis, fica dispensável a reapresentação de laudo médico, garantindo mais praticidade e menos burocracia aos beneficiários. A legislação também estabelece que a gratuidade no transporte será concedida por meio de créditos no cartão, de acordo com a real necessidade de deslocamento do usuário para o tratamento médico, incluindo o direito ao acompanhante quando necessário. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, fica autorizada também a regulamentar os procedimentos de cadastro e controle dos beneficiários, assegurando o cumprimento adequado da lei. E olha só, gente, agora continuando falando de política, porém fora de Petrópolis, os eleitores que pretendem votar nas eleições de outubro devem ficar atentos ao prazo final para regularizar o título. O período termina no dia 6 de maio. E após essa data, o cadastro será fechado pela Justiça Eleitoral. O prazo vale para quem precisa tirar o primeiro título, regularizar pendências, fazer transferência de domicílio ou atualizar dados cadastrais. A partir do dia 7 de maio, não serão permitidas alterações no cadastro eleitoral. Para resolver as pendências, o eleitor pode acessar o serviço eletrônico disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Pela plataforma, é possível enviar os documentos solicitados para cada tipo de serviço e acompanhar o andamento da solicitação. O eleitor também pode procurar os cartórios eleitorais ou postos de atendimento presenciais em todo o país. Vale destacar que alguns serviços, como coleta de biometria e emissão do primeiro título, só podem ser realizados presencialmente. Para saber se o título está regular, o eleitor pode acessar a página do TSE na internet e clicar no menu Consultas. Em seguida, basta clicar em Situação do título. O prazo de regularização até o dia 6 de maio também deve ser seguido por quem teve o título cancelado por deixar de votar por 3 eleições seguidas e não justificou a ausência. Além de não poder votar em outubro, o cancelamento pode gerar restrições, como impedimento para tirar passaporte, assumir cargo público ou renovar matrícula em instituições públicas. Vale destacar que, de acordo com a Constituição, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens entre 16 e 17 anos e quem tem mais de 70 anos. Após completar 15 anos, os jovens poderão solicitar a emissão do primeiro título de eleitor. Porém, somente estará apto a votar quem tiver completado 16 anos na data da eleição. O primeiro turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O eventual segundo turno para os cargos de governador e presidente ocorrerá no dia 25 do mesmo mês. E dando prosseguimento ao nosso programa num tópico que também é relacionado à política, porém de uma maneira não tão direta, foi realizada nesta segunda-feira, dia 27, uma audiência pública que discutiu a situação das subestações do Hospital Alcides Carneiro aqui em Petrópolis. De acordo com o engenheiro técnico da unidade, Almir Fernandes, uma subestação está em funcionamento, e atende a unidade. Porém, apesar disso, ainda há pontos a serem revistos, como o banco de capacitores, adequações nas chaves e melhorias no espaço físico. A situação das subestações de energia do Hospital Alcides Carneiro voltou a ser debate em audiência na 4ª Vara Cível de Petrópolis, na segunda-feira, dia 27 de abril. A unidade, considerada referência em Petrópolis, sofreu com problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica, apesar das subestações. Isso porque existem 2 equipamentos no Alcides Carneiro e apenas um está em funcionamento. Mesmo diante dos problemas no fornecimento de energia, o engenheiro técnico da unidade hospitalar afirma que a subestação em funcionamento atualmente é que atende o local. Apesar disso, ainda há pontos para serem melhorados, como a conexão da 2ª subestação, que não está em funcionamento, intervenções como a revisão do banco de capacitores, adequações das chaves e melhorias do espaço físico devem ser feitas. O engenheiro técnico Almir Fernandes informou que essas intervenções só poderão ser realizadas após a ligação de uma 2ª subestação, que já está pronta.
Almir alertou para o risco do hospital ficar sem abastecimento externo de energia em caso de falha da subestação atual. No entanto, a unidade não vai ficar sem apoio, visto que conta com 2 geradores, um deles adquirido em 2025. A promotora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Vanessa Katz, pediu que a Enel apresente até 10 dias o resultado da vistoria técnica e um cronograma para viabilizar a ligação da subestação simplificada do hospital. O gerente operacional da Enel, Rodrigo Luiz de Almeida, afirmou que a empresa vai fazer a vistoria em até 72 horas. Também foi determinada a aplicação de uma multa de R$50 mil ao responsável técnico, caso as determinações não sejam cumpridas. E ainda sobre essa reportagem, a promotoria solicitou que, em caso de reprovação da obra, que o juízo seja informado imediatamente. O juiz Jorge Luiz Martins acolheu o pedido do Ministério Público e determinou multa de R$50 mil ao executivo de contas da Enel em caso de descumprimento. O juiz determinou também que até o dia 5 de maio sejam apresentados nos autos todos os registros de comunicação interna feitos pelo engenheiro Almir Fernandes, apontando riscos potenciais, especialmente em relação ao banco de capacitores e às chaves da subestação. E também uma outra audiência foi realizada nesse mesmo dia de 27, porém sobre o transporte público da cidade, ali também na 4ª Vara Civil. Desta vez, o ponto central da sessão foi a situação da empresa Turp Transporte, logo após a paralisação por parte dos rodoviários que durou 5 dias. Na audiência, a CP-Trans informou que a Turp não está em condições de operar com qualidade no município de Petrópolis. Na sessão, o presidente da CP-Trans, Luciano Moreira, informou que a empresa Turp Transporte deixou de realizar mais de 4.000 viagens. Do total, cerca de 9% foram canceladas por falhas mecânicas e 27% por falta de veículos. De acordo com o responsável pela pasta, o caso mais crítico é o da linha 700 terminal de Itaipava, considerado estratégica por ligar o centro para os outros distritos da cidade. Segundo a CP-Trans, a Turp não está em condições de operar com qualidade no município de Petrópolis. O presidente da companhia afirmou em audiência na 4ª Vara Civil, na segunda-feira, que a linha 700 deixou de cumprir quase 80% das viagens programadas. Diante do cenário exposto na sessão, o juiz Jorge Luiz Martins demonstrou preocupação com o sistema de transporte público da cidade. Segundo o magistrado, os acidentes registrados com coletivos da Turp comprometem o serviço e prejudicam principalmente os usuários. O fato é que nós estamos vivendo uma situação grave no transporte coletivo em Petrópolis. O juiz Jorge Luiz Martins ressaltou ainda que a Turp não está cumprindo o contrato acordado entre a empresa e o executivo. Ou nós resolvemos ou não resolvemos. Ou se o prefeito age e toma uma decisão, ou nós vamos ter que tomar alguma decisão que eu não sei ainda qual é. Mas a população petropolitana não está sendo atendida pela Turp conforme exige a lei de concessão. Com isso, o juízo manteve a decisão que cobra o relatório quinzenal de dados da operação da empresa. E os petropolitanos continuam com as incertezas sobre uma melhora na prestação do serviço na cidade. Como é que vai se resolver isso? De quem é a culpa aí? É da empresa, é da prefeitura, é dos dois? Eu moro no Quitandinha e lá a questão de ônibus é complicada, até por isso eu uso o carro, né? É muito caro. Em Juiz de Fora a passagem está R$ 3,90. E assim, os ônibus estão bem ruins aqui, né? Sandra Maria relembrou sobre a recente paralisação dos rodoviários da Turp, que durou 5 dias. Eles trabalham, eles têm que cuidar do trânsito, de dinheiro, ser maltratados às vezes por cliente, né? Eles são pessoas que estão precisando de ter mais valor, né? Porque são homens de família, não tem ninguém na família que trabalha de motorista, né? Mas assim, precisa de ser mais reconhecido, né? Para Júlio César, o valor da passagem não é proporcional com a distância percorrida pelos coletivos na cidade. Quase o mesmo valor que é no Rio de Janeiro, só que você não anda nem a metade da quilometragem que anda lá, né? E fora também a questão da prefeitura, tem as ruas, né? Que aí também pro lado da empresa também é ruim, questão de manutenção. Então é uma coisa que não tem um culpado só, né? Ainda na audiência, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pontuou que o Executivo poderá sofrer sanções
com acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado, em parceria com o MPRJ, em decorrência do Plano de Mobilidade Urbana, que acaba comprometido pelas inconsistências no transporte. Durante a sessão, a Turpe afirmou que segue empenhada em cumprir metas, mas apontou dificuldades financeiras. A empresa atribuiu a situação do atraso no repasse do Vale Educação por parte do município, o que, segundo a Turpe, impacta no fluxo de caixa. No entanto, de acordo com a CPTrans, a dívida do Vale Educação não representa 20% do sistema e não tem mais de 15 dias de atraso, o que, segundo a companhia, não é suficiente para justificar o desequilíbrio financeiro. E agora, mudando de assunto, nós vamos falar de exercício. Mais uma vez, seguindo falando sobre a Corrida do Trabalhador, que vai acontecer nesta sexta-feira aqui em Petrópolis, só que agora de uma maneira um pouco diferente. O GSH Banco de Sangue Santa Teresa está engajado na mobilização solidária que acontece no Dia do Trabalhador e anuncia uma ação especial para incentivar a doação de sangue. Até o dia 30 de abril, ou seja, até amanhã, todos os voluntários que comparecerem para doar vão receber um copo exclusivo alusivo à campanha da Corrida do Trabalhador. A iniciativa integra o apoio do Banco de Sangue ao evento esportivo que acontece justamente nesta sexta-feira e celebra saúde, bem-estar e solidariedade. A proposta é reforçar a importância da doação regular e também sensibilizar a população para a manutenção dos estoques sanguíneos. Além da campanha, o Banco de Sangue reforça que estará aberto normalmente no feriado do dia 1º de maio, oferecendo mais uma oportunidade para os voluntários que puderem fazer a doação com tranquilidade e também contribuem para salvar vidas. A instituição lembra que os doadores de todos os tipos sanguíneos são bem-vindos e a doação é rápida, segura e pode beneficiar até 4 pessoas. Vale lembrar que em períodos como esse do dia 1º de maio, ou seja, em períodos de feriados prolongados, o nível de doadores cai drasticamente e a demanda tende a aumentar. E neste momento, o nível dos estoques está crítico, inclusive com a possibilidade de falta de sangue para as pessoas que estão necessitadas. Para entender um pouco mais sobre a situação atual do Banco de Sangue, nós vamos acompanhar um vídeo que foi enviado para a equipe da TV Correio da Manhã com a captadora de doadores do Banco de Sangue, Eliane Custódio. Passando aqui para falar algo sério com vocês. A gente está com estoque muito crítico, extremamente baixo, e o número de pacientes está muito alto. Isso faz com que a gente fique preocupado, porque a gente tem medo de não conseguir atender os pacientes, ainda mais com o feriado que está chegando na sexta, dia 1º. Eu peço encarecidamente que todos estejam nos assistindo ou nos ouvindo, que venham realizar sua doação entre quarta e quinta, para a gente conseguir abastecer os nossos estoques, para a gente ficar tranquilo e despreocupado no final de semana. Venham todos fazer sua doação. Funcionamos todos os dias, das 7 às 18 horas, Rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, aqui no Bingen. Venham salvar vidas, venham doar sangue. Então fica aqui o convite, destacando mais uma vez que as doações podem ser feitas diariamente, das 7 horas da manhã até as 6 horas da noite, ali no Banco de Sangue Santa Teresa, que fica localizada na Rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no bairro Bingen. E com essas informações, gente, nós encerramos o primeiro bloco do nosso programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher.
que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, antes da nossa previsão do tempo para quinta-feira, nós temos que falar um pouquinho sobre as tendências para os próximos dias, porque a gente tem um fenômeno climático se aproximando. O El Niño deve retornar já neste mês de maio, segundo a Organização Meteorológica Mundial. A previsão indica mudanças nas temperaturas globais e também nos padrões de chuva em diversas partes do planeta. De acordo com a organização, o El Niño é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Central e Oriental, com duração que pode variar entre 9 e 12 meses. Dados recentes mostram uma elevação rápida na temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial, o que reforça a probabilidade de formação do fenômeno entre maio e julho. Após um início de ano com condições neutras, os modelos climáticos agora apontam de forma consistente para o desenvolvimento e intensificação do El Niño ao longo dos próximos meses. Para esse fenômeno chegar a atingir o país, ele tem que chegar numa faixa central do Oceano Pacífico que nós chamamos 3.4. Quando chega aí e persiste, aí sim vai interferir na circulação atmosférica de forma que a tendência é que as frentes fiquem presas no sul do país. Esse aquecimento das águas do Pacífico não fica restrito ao oceano. Ele provoca uma reação em cadeia na atmosfera e muda completamente o comportamento do clima em várias regiões do mundo. E os impactos podem ser sentidos de formas diferentes.
A previsão de mais chuvas no sul da América do Sul, no sul dos Estados Unidos e em partes da África e da Ásia Central. Por outro lado, regiões como Austrália, Indonésia e o sul da Ásia podem enfrentar períodos de seca. Além disso, o fenômeno também contribui para o aumento das temperaturas globais, o que pode agravar ainda mais os efeitos das mudanças climáticas. No Brasil, normalmente o El Niño aumenta o risco de secas nas regiões norte e nordeste e favorece grandes volumes de chuva no sul. Por isso mesmo, as novas previsões já acenderam o alerta por aqui. Lembrando que o período de chuva no norte da região nordeste é de março até maio. E agora, na faixa leste, vai de maio até agosto. Então, eles estão no período chuvoso. Então, caso o fenômeno se configure agora, nós estamos em condições neutras, ou seja, temperatura na faixa equatorial do Oceano Pacífico dentro da normalidade. Se esse fenômeno começar a se formar agora, ele só vai impactar a gente quando ele chegar na região 3.4. E isso leva de 2 a 3 meses. Se o fenômeno se confirmar ainda nesse trimestre, os impactos devem ser mais sentidos no Brasil entre o fim do inverno e o início da primavera. Isso porque o período mais chuvoso do Nordeste já terá passado, enquanto o país avança para uma nova transição de estação, com condições mais propícias à atuação do El Niño. Então a expectativa é essa. Caso ele se configure, leva de 2 a 3 meses para nos atingir e o impacto para a região sudeste, incluindo o Rio de Janeiro, é elevação das temperaturas. Então, a expectativa é que nós tenhamos, caso ele realmente se forme, nós tenhamos um fim de inverno e início de primavera mais quente que o normal. E olha, gente, com essas informações passadas, que envolvem, é claro, um período um pouco mais distante, a gente precisa saber o dia de amanhã também. Por isso, nós estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta pra gente como é que vai ser o tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura nesta quinta-feira. É claro, a gente adianta que a gente ainda não tem as intenções, as interações com essa questão do El Niño, que é só lá mais pra frente, não é verdade? Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. Sim, exatamente, o El Niño ainda não começou a surtir efeito, pelo menos aqui na região serrana e na região centro-sul do Rio de Janeiro. Mas eu já adianto que para amanhã, quinta-feira, não temos previsão de chuva para nenhuma cidade aqui da nossa região de cobertura. E começamos aqui a nossa previsão do tempo por Nova Friburgo, onde a quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. E os termômetros devem variar entre a mínima de 14 e máxima de 26 graus. Teresópolis e Petrópolis têm uma previsão muito parecida para quinta-feira. Na cidade da Imperatriz, o dia será de sol com muitas nuvens na parte da tarde. No período da noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade e as temperaturas vão variar entre a mínima de 16 e máxima de 26 graus. Agora, na cidade imperial, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens à tarde e à noite o céu ainda fica com muitas nuvens e não temos previsão de chuva. E os termômetros vão variar entre a mínima de 15 e máxima de 26 graus. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda estará com muitas nuvens e as temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e máxima de 29 graus. E Hugo, para a gente finalizar aqui a nossa previsão no tempo, em 3 dias a quinta-feira será de sol e muitas nuvens no período da tarde, e à noite o céu ainda fica com muitas nuvens e também não temos previsão de chuva para 3 dias, e os termômetros vão variar entre a mínima de 17 e máxima de 30 graus. Hugo, o que a gente tem percebido essa semana, não só essa semana, nas últimas semanas também, é uma estabilidade de fato do tempo, o que a gente não teve, por exemplo, ali no meio para o fim do verão, que um dia estava frio, outro dia estava quente, um dia chovia, outro dia não chovia. Agora no outono, parece que as temperaturas e as condições climáticas se estabeleceram. É verdade, Jonathan, as condições realmente estão mais estáveis do que no final da última estação. E a gente também observa que ainda não está chegando aquele verdadeiro frio que a gente costuma observar no outono. É claro, ainda estamos no início dessa estação, que é uma estação de transição, então não é tão marcada pelo frio, mas que, é claro, ele já apresenta alguns indícios. E apesar de a gente não ter tanto frio, a gente observa também que as temperaturas mínimas nas nossas cidades estão bem baixas. A gente pode observar, inclusive, algumas cidades com uma amplitude térmica ali na casa dos 10 graus. Então, nós podemos observar o quê? Que as temperaturas máximas elas estão elevadas ainda, assim como no verão, porém as temperaturas mínimas já estão se aproximando um pouco mais das tendências do outono. Ainda não com muito frio,
porém, a gente observa que elas estão um pouco abaixo do que a gente observou na última estação. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, o governo do estado está disponibilizando nesta semana 2.790 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, são oferecidas 1.133 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. E para quem está buscando estágio ou chance como jovem aprendiz, existem 1.607 vagas, 192 delas ofertadas pela Fundação Moody's e 1.415 pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Na região metropolitana, a remuneração pode chegar a R$ 6.484 para as funções de encarregado de obras, vidraceiro e colocador de vidros. Para pessoas com deficiência, também existem 202 oportunidades exclusivas em diferentes regiões, com remuneração de 1 a 2 salários mínimos. Na região serrana, todas as 59 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 232 oportunidades com diferentes níveis de escolaridade e salários disponíveis. Para se inscrever ou atualizar o cadastro para participar da candidatura para alguma dessas vagas, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site rj.gov.br/trabalho. Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece, nesta semana, 192 oportunidades de estágio dos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.415 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e também oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas no site ciee.org.br. E olha só, gente, ainda falando sobre o estado do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros Militar aqui do nosso estado realizou mais de 9.000 salvamentos no mar apenas nos 4 primeiros meses de 2026. Apesar desse número elevado, ele representa uma queda na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram cerca de 13.000 resgates. Somente neste ano, os guarda-vidas entraram no mar milhares de vezes para resgatar banhistas em situação de risco, muitas delas envolvendo correntes de retorno e áreas impróprias para banho. Diante do alto número de ocorrências, o CIBEMERGE reforça a importância da prevenção e dá atenção às orientações de segurança para evitar afogamentos. Entre as principais recomendações estão respeitar a sinalização, evitando entrar no mar em locais com bandeira vermelha, que indica risco de afogamento e área imprópria para banho, procurar os guarda-vidas nadando sempre próximos aos postos de salvamento e em áreas sinalizadas como seguras, com bandeiras verdes ou amarelas. Também é indicado evitar álcool e refeições pesadas para não entrar na água após consumir bebidas alcoólicas ou comer em excesso. Ficar atento ao valão, que são correntes de retorno que costumam aparecer como áreas mais escuras e calmas entre as ondas, puxando o banhista para o alto mar. Também é indicado o cuidado com pedras e estruturas, para evitar nadar próximo a costões, estacas e pires, onde há risco de impacto devido à força da correnteza. E agora, para poder finalizar o nosso programa de hoje, no caso, a parte de notícias do nosso programa, nós vamos para uma notícia que envolve não apenas o estado do Rio de Janeiro, mas todo o Brasil. Os juros elevados continuam pesando no bolso dos brasileiros e mantêm o endividamento das famílias em nível alto. Mesmo com pequenas quedas recentes, o crédito segue caro e ainda impacta diretamente no orçamento das famílias. Dados do Banco Central mostram que, diante desse cenário, muitos consumidores têm recorrido a linhas de crédito mais caras para fechar as contas no fim de cada mês. Dados divulgados pelo Banco Central mostram que a taxa média de juros do crédito livre para pessoas físicas chegou a 61,5% ao ano em março, mesmo com pequena queda no mês. Com o crédito caro,
muitas famílias têm recorrido a modalidades de curto prazo, como o cartão de crédito, que costuma ter taxas ainda mais altas. A inadimplência também segue em alta na comparação anual. No Sistema Financeiro Nacional, o índice ficou em 4,3% em março, enquanto entre as famílias chegou a 5,3%. De acordo com as estatísticas monetárias e de crédito do Banco Central, o endividamento das famílias brasileiras atingiu 49,9% em fevereiro, enquanto o comprometimento da renda com dívidas alcançou 29,7%. Mesmo com esse cenário, o crédito continua crescendo. O volume total no país chegou a 7 trilhões e 200 bilhões de reais em março, com crescimento de 0,9% no mês. Para as famílias, o saldo alcançou 4 trilhões e 500 bilhões de reais, com alta de 10,9% em 12 meses. E com essas informações, como eu já havia adiantado, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora,
aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com a Sabrina Corgucci, que veio conversar um pouco com a gente sobre teatro e também, é claro, sobre uma obra específica, Viva a Vida é uma Festa in Concert. Boa tarde, Sabrina, tudo bem? Boa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para poder falar um pouquinho desse novo trabalho e, enfim, estou bem feliz. Muito feliz também com a sua presença aqui no programa, um prazer te responder, é sempre um prazer falar de cultura. Com certeza. E, é claro, um tópico tão importante para a nossa sociedade, um tópico tão importante para a gente. Mas, Sabrina, antes da gente falar especificamente sobre essa obra, ou também, é claro, sobre o outro lado também, não só de artista, mas também como administradora de um espaço importantíssimo aqui da cidade de Petrópolis, Isso. é importante te conhecer também. Por isso, vou pedir que você fale um pouquinho para o nosso público sobre quem é você. Currículo? Exatamente. Enfim, eu me considero uma multiartista, eu trabalho com arte desde muito criança, enfim, sou bailarina, cantora, atriz, professora formada em artes cênicas, na verdade licenciatura em teatro, né, no ensino do teatro nas escolas, e eu trabalho com isso há muitos anos e já tive a oportunidade de fazer trabalhos incríveis, principalmente no teatro musical, que é onde é o meu grande, digamos assim, carro-chefe. Já fiz cerca de uns 45 espetáculos com diretores diversos, e cada espetáculo, né, quando passa pela sua vida, ele toca em algum lugar, ele te transforma, te traz novas experiências, e é isso, né? E hoje eu realmente sou muito grata por poder exercer esse dom, trabalhar com cultura, e de levar alegria, né, para muitas pessoas. Que sem dúvida nenhuma leva alegria para muitas pessoas e é algo muito legal da gente acompanhar, é muito bonito. A gente, claro, destaca todos os tipos de arte, mas o teatro tem aquele gostinho especial, né? Aquela energia especial. Vivo, né? Exato. Principalmente quando você recebe aquela troca com o público que sai da sua casa, compra o ingresso para ter justamente essa experiência, essa troca do ao vivo, e com certeza elas saem de lá transformadas, assim como eu. Toda vez que eu piso no palco, eu recebo toda essa energia, esse carinho, e saber que eu tenho essa missão, né, de transformar essa pessoa que saiu da sua casa para assistir o espetáculo, e é isso também que a gente tenta reproduzir aqui um pouquinho no Teatro Imperial, né? Perfeito, Sabrina. E, inclusive, hoje a gente veio conversar justamente sobre um desses espetáculos, o nosso foco principal, que é justamente o Viva a Vida é uma Festa in Concert. É um trabalho, eu diria, talvez um dos mais especiais de toda a minha carreira. Eu posso realmente afirmar isso e eu fico muito emocionada, porque essa animação, né, da Disney, ela consegue tocar num lugar tão especial, e é quase como um filme para adultos, né? Sim, porque ele, além de trazer uma nova cultura, apresentar uma cultura, a cultura mexicana, ela lida com um assunto muito delicado,
né, que é a partida dos nossos entes queridos. E como que a gente lida e o que que a gente faz com isso ao longo da nossa vida. Então, eles trazem nesse filme a importância da saudade, a importância da memória, do respeito àqueles que se foram, que fizeram parte da nossa vida, que fazem parte da nossa construção enquanto seres humanos, né? Se a gente pensar nos nossos antepassados, e como eles conseguem manter vivo, né, justamente a alma e a memória dessas pessoas. E eles transformaram isso em uma animação cheia de cores, É uma animação lindíssima, a gente estava até conversando antes de lindíssima, entrar no ar. Tem cores muito vivas, é uma estética muito diferente do que a gente está habituado a lindíssima. ver e Exato. traz muito disso que você falou, dessa conexão de mexer com o que está dentro da gente, mexer com os sentimentos realmente e com essa oportunidade de fazer por meio de um espetáculo que já tem essa troca que você mesmo comentou, pessoal, ao vivo, consegue tocar ainda mais, não é mesmo? Exatamente. E o Viva, A Vida é uma Festa em Concert, ele traz uma experiência diferenciada. Por quê? Porque tem uma orquestra que toca ao vivo. Então, todos os sons, toda a ambientação e toda a trilha sonora, ela é reproduzida ao vivo por uma orquestra gigantesca. Então, quem está ali sentadinho na plateia consegue ver todas as percussões, os instrumentos e ter essa sincronia com o filme, que a gente passa o filme inteiro na íntegra. E todas as canções são interpretadas por artistas, então tem coreografias, tem dança, tem música, e eu represento a Amélia, a mamã Amélia, que, enfim, digamos assim, que é uma das matriarcas, né, da família. Então, para mim, realmente está sendo uma experiência inovadora e muito especial, porque justamente me trouxe essa reconexão com esses temas, né, do que eu faço com a minha saudade, do que eu sinto saudade, do que eu quero manter vivo dentro de mim. E aí, óbvio, eu vou pensar no meu pai, que já se foi, nos nossos bichinhos, que não deixam de ser nossos filhos, e assim, né, isso claro que vai de cada um, né, como que cada um lida com esse assunto. E então realmente o Viva é uma experiência imperdível, eu diria assim. E a gente só tem mais esse final de semana no Rio de Janeiro, e a partir do dia 16 de maio nós estaremos também para uma curta temporada em São Paulo. Então, realmente é uma Tem que oportunidade. correr, Exatamente, exato. é uma verdadeira oportunidade e já está acabando Tá aqui no Rio de acabando. Janeiro, pelo menos nesse momento. Mas ainda tem espetáculo, sexta, sábado e domingo, 2 sessões, uma 11 horas da manhã, outra 3 da tarde, então dá tempo para o pessoal se organizar e ir lá prestigiar. Exatamente, principalmente levando em conta que é durante o fim de semana, então dá para ter aquele tempo um pouco maior, dá para levar os filhos, dá para levar os familiares, porque como a gente mesmo disse, o Viva, ele não é, apesar de ser uma animação, a obra original, ele não é apenas para as crianças. Toca muito mais, inclusive, as pessoas que já têm uma experiência maior na vida, pessoas que já lidaram com algumas situações envolvidas ali. Então, é uma oportunidade para todo o E público. também como as crianças, né, vão ser introduzidas, digamos assim, a esse tema, que é um tema delicado, Sim. mas a partir de uma animação. Então, acho que isso torna tudo mais leve, mais poético, mais lúdico. E a forma como eles celebram, né? No México é celebrado o Dia de los Muertos, né? Então, eu, assim, realmente eu fiquei muito transformada. E eu pretendo agora até ter um pouco mais de cuidado, né, com as minhas memórias das pessoas que se foram, que passaram pela minha vida. E é isso, né? O Viva, acho que ele está nesse lugar de vida. Exatamente. Viva a vida é uma festa, Viva a né? Como vida é uma como festa. já diz E o também para a título gente da obra. valorizar, né, cada segundo que a gente está nessa vida, né, do quanto o tempo passa rápido, da gente poder valorizar aqueles que estão ao nosso lado, a nossa família, todas as nossas experiências de vida, de trabalho, enfim, eu acho que, e como eu falei, é uma animação e é uma animação que realmente ela mexe com esse lugar né, muito sensível das pessoas. Perfeito. E Sabrina, a gente pode destacar, é claro, que a oportunidade de acompanhar esse espetáculo, que pode-se dizer que é multissensorial, com diversos tipos de artifício, essa oportunidade, querendo ou não, ela já está acabando, porque a gente está nesse último fim de semana.
porém está acabando para o público e também para vocês nesse exato momento aqui no Rio de Janeiro, porque Isso. para poder representar, para poder performar um espetáculo como esse, também é uma oportunidade para os artistas, não é mesmo? Ah, com certeza. Eu acho que para a gente está ali inserido, né? A gente tem que saber sincronizar o nosso canto com a tela que está sendo reproduzida, com aquela imagem que está sendo reproduzida em tempo real e estar atento a todas as sonoridades, junto com a orquestra da maestra Laura Visconti ali conduzindo. A direção é do Diego Moraes, um grande amigo. Beijo, Diego, muito obrigada. E a produção da Aventura Entretenimentos, uma grande empresa que realiza, produz grandes musicais aqui no Brasil. E, claro, sem falar da Disney, né? Então, assim, acho que foi um match perfeito, digamos assim. Eu acho que realmente o público não pode perder. Muito bom, Sabrina. Então, só para a gente poder finalizar esse tópico dessa verdadeira oportunidade do Viva uma Festa em Concert, queria saber como que as pessoas podem fazer para justamente quem tiver esse tempo livre para poder prestigiar e poder também aproveitar essa obra. Eu acho que você pode entrar nas redes sociais da Aventura Entretenimentos, né, ou do Teatro Riachuelo, que é onde acontece o Viva a Vida é uma Festa em Concert. Lá tem os links onde tem as vendas de ingressos, os valores, e só sei que realmente assim as pessoas não podem perder. Não podem perder. Eu sei que é uma viagem, né, para quem mora em outras cidades, de ir até o Rio de Janeiro, mas eu acho que assim, é uma oportunidade, então, que vai passar e eu tenho certeza que as pessoas não vão se arrepender. Sem dúvida nenhuma, oportunidade, é algo muito diferente, lida com uma obra que já existe, mas de uma abordagem muito diferente. Mas, Sabrina, a gente tem que aproveitar para que você está aqui no nosso programa para conversar sobre um outro tópico, porque você tem todo o envolvimento com a arte aqui do município de Petrópolis, não é mesmo? Com justamente o Teatro Imperial. Exatamente. O teatro, né, todo mundo já sabe, é um projeto que foi criado pela Natureza Produções, que é minha empresa junto com meu sócio, Paulo Lopes, e ele teve essa ideia da gente fazer essa revitalização do antigo Teatro Santa Cecília, um importante espaço de cultura aqui da cidade, e a gente quis trazer um retrofit, digamos assim, que esse termo está na moda, do retrofit, para aquele espaço, né, da gente poder reinserir Petrópolis na rota de cultura, agora onde as produções externas elas possam olhar mais para Petrópolis, além de uma cidade reconhecidamente histórica, e de saber que hoje sim as pessoas podem vir para a cidade, porque Petrópolis temos muitas atrações diurnas, digamos assim. Então chega ali 6 horas da tarde, né, já vão fechando, né, as paisagens, as belezas naturais também já vão se recolhendo, e hoje você tem o Teatro Imperial com uma programação contínua, diversa, para todos os perfis de público. É um teatro acessível, nós temos hoje itens de acessibilidade dentro do teatro, uma coisa muito importante que eu acho que todos os equipamentos de cultura, não só de cultura, né, mas de comércio, a gente tem que estar atento sim a esse tópico. E hoje o teatro também oferece atividades gratuitas justamente para a gente fomentar, para que o público comece a frequentar um espaço de cultura, se sentir pertencente àquele espaço. Então, nós temos atividades gratuitas para públicos diversos também, que é a Orquestra Teatro Imperial com os ensaios abertos, o Leiturinha, que é um projeto voltado para o público infanto-juvenil, onde a gente traz essa interconexão da literatura com o teatro, feita lá no teatro todo domingo, 11 horas da manhã, e além do Cine Teatro Imperial também, onde nós revitalizamos, através de um outro projeto, as antigas máquinas de 35 milímetros que se encontram dentro do Teatro Imperial. Hoje, talvez, no estado do Rio, o único lugar em funcionamento dessa máquina de 35 milímetros. Então, a gente fez essa recuperação e, com isso, a gente mantém viva também a memória, né, do audiovisual, porque o 35 milímetros é um dos formatos mais clássicos, né? É o formato mais clássico do cinema. Então, pensando em todo esse leque de opções, e hoje o teatro ainda tem um café.
Nós vamos inaugurar oficialmente em breve, mas ele já está em funcionamento, onde as pessoas podem, antes do teatro, de assistir os seus espetáculos, ali marcarem seus encontros, curtirem um vinil, que a gente trouxe esse resgate do listening, né? Que para poder, enfim, trazer essa nostalgia, tomar o seu cafezinho, encontrar os seus amigos. Então, acho que é isso. Acho que o Teatro Imperial ele tem esse lugar hoje na cidade de ser um equipamento reconhecidamente de cultura, ativo, e nós estamos fazendo um trabalho muito bonito. E eu fico muito orgulhosa de poder fazer parte disso tudo. Perfeito, Sabrina. É algo muito positivo para toda a nossa sociedade, muito positivo para a nossa cultura. E a gente também fomenta, desculpa te Exatamente. interromper, outros setores da própria cidade. Você fomenta o turismo, você fomenta a economia criativa, porque não é você só comprar o seu ingresso. Você sai da sua casa, você pega o táxi, você pega hoje o Uber, você chega no teatro, aí depois você vai comer. Então, com isso, você o quê? Fomenta a economia da cidade. Então, você comprar um ingresso hoje e ir ao Teatro Imperial, você está contribuindo para vários profissionais, contribuindo com várias profissões. E eu acho que hoje o teatro está ali, né? Lindo, ali dentro daquele cenário urbano. E eu quero que cada vez mais as pessoas frequentem o espaço e que saiam de lá transformadas e o encarem como mais uma opção de entretenimento e lazer. Sem dúvida nenhuma, uma grande opção. E, é claro, traz muito do resgate dessa cultura do teatro que foi se perdendo com o tempo, mas que com espaços como esse conseguem voltar. Petropolitana, mas o Paulo, ele é petropolitano, então acho que a gente percebeu essa lacuna na cidade, e o Paulo também, ele é gestor de cultura, e então ele tem muita experiência nesse lugar, tanto de revitalização de um espaço, como de gestão de um espaço, porque não basta você levantar o teatro. Você tem que saber administrar, saber das necessidades, saber olhar para o público, saber o que o público quer, a manutenção do espaço, me preocupar com a segurança do local, da minha equipe receptiva, de saber entender as suas questões, os seus problemas. Então, assim, realmente... você trabalhar com cultura, com espaço, um equipamento de cultura, você realmente tem que estar muito atento, né, a todos esses itens, e eu acho que a gente também, como eu falei, a gente faz um trabalho muito bonito nesse lugar. Perfeito, Sabrina. A gente poderia continuar conversando, mas infelizmente nosso tempo já acabou. Infelizmente, mas já fica aqui o convite para uma próxima vez a gente continuar falando, dessa vez focando mais no Teatro Imperial. Sabrina, foi um prazer te receber aqui no programa e, é claro, conversar tanto sobre a obra, o Viva a Vida uma Festa em Concert, também, é claro, sobre o Teatro Imperial. Muito obrigada, eu espero todos vocês lá no Viva. Corre, porque está acabando, esse é o último final de semana. Perfeito, gente. E com essas informações, nós encerramos a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.